Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Rede Pedagógica, aqui na 15ª semana Rede Infância. Eu estava aqui mostrando uns livros, eu vou comentar com vocês enquanto introduzo aqui a professora Viviane Louro. Não está aqui ainda, deve estar chegando. Mas enquanto ela não entra, pessoal, olha só, eu mostrei para vocês aqui este livro aqui, ó, Obra Completa de Shakespeare. Olha só que bacana, gente. A gente fez uma reforma em casa e esse livro tinha sumido, sabe? E depois de muito procurar, eu encontrei e fiquei igual aquela personagem do Drácula perdido. Eu gosto muito de livros, gente. Esse livro aqui realmente é maravilhoso. Eu mostrei também esse aqui, ó, tá até traduzido, A Crítica da Razão Pura, do Kant. É neste livro que ele formula os imperativos categóricos. Nós falamos aqui, né, na nossa live aula com a Ana Tati, essa última com a Ana Tati, que o que define a criança, a infância, o adulto, a pessoa, é a dignidade. E neste livro aqui, ó, esse tema é tratado com muita consequência, com muita profundidade, né? Kant fala que nós não podemos fazer do outro, da outra pessoa, um meio para os nossos próprios fins, não é? Nós temos que tratar o outro como dono do seu próprio destino. Mostrei também, gente, esse livro que é pouco conhecido, olha que bacana. É um livro do Hegel, bem pouco conhecido, ele foi redescoberto há pouco tempo. Um livro desse que ficam perdidos, né? Gente, este livro aqui, ó, causou uma revolução. Tá vendo? É um livro de Kant, ele escreveu ainda muito jovem, né? Olha só, Sistema da Vida Ética e a Primeira Filosofia do Espírito. Aqui, gente, o Kant fala do desenvolvimento da pessoa desde o ventre. É bacana demais, sabe? Então, o conceito de indivíduo, de pessoa. Esse livro aqui, gente, foi encontrado, né, foi trazido à tona, foi recuperado por um autor alemão chamado Axel Honneth, que faz, né, que formula a teoria do reconhecimento. É uma das teorias que fomentam um movimento multiculturalista, que busca, né, a autonomização das minorias étnicas, né, as diversas minorias que são hoje oprimidas pelo nosso modo de vida. E este livro aqui, gente, é outra raridade. Olha só, um livro bem antigo, né? Você só acha isso aqui em sebo, né? E fazendo pesquisas em sebos do mundo todo. Foi o que eu fiz e encontrei essa preciosidade. Olha só, The Passing of Traditional Life. Um livro bem bacana, é de Daniel Lerner. Olha só, esse livro aqui te mostra a importância de a pessoa ter uma mente aberta, né, para o mundo, para o global. Não ficar olhando só para o local, né? E outra coisa, ter tolerância com os modos de vidas diferentes. Esse autor, o Daniel Lerner, chama isso de empatia, não é? Porque tem o xenofobismo, que é o se fechar, né? Um povo se fecha mais em torno de si mesmo, né? Não, só os nossos valores é que são importantes, não é? E a empatia é usada como um contraponto à xenofobia, né? Então, o povo é a pessoa que tem uma visão mais tolerante com relação à diversidade, né? E segundo o Daniel Lerner, não há desenvolvimento, não é? Desenvolvimento econômico, social, a gente pode fazer esse prolongamento do argumento dele, não há desenvolvimento sem essa empatia. Isso é importante, gente, porque as crianças precisam, não é, estar em um ambiente que propicie o máximo de liberdade possível. Não é? Quem trabalha hoje com a educação infantil está preparando as futuras gerações, né? A geração que está aqui hoje, pessoal, essa geração foi formada lá atrás. Não estou vendo aqui a professora Viviane Louro, vou pedir à produção para entrar em contato com ela. Mas, gente, olha, é bem importante que a educação infantil seja, né, realmente o fundamento, o primeiro passo
não é um berço para o desenvolvimento integral da pessoa. Eu volto aqui, gente, a me referir novamente, né, àquela teoria, aquela metáfora da cebola que o Pedro Bandeira, né, utilizou no primeiro dia desta 15ª semana Rede Pedagógica, né? Então, mostrando que a pessoa, na verdade, é como uma cebola com diversas camadas, cada uma dessas camadas correspondendo a uma etapa, né, de exposição. Isso é engraçado, gente. Eu, quando era criança, uma das coisas que eu fiz, não sei quem mais aí já fez isso. Você já fez, Magda Soares? E você, Monique? Monique Ferreira, ponto Maia, que é livro, né? Gente, nós vamos sortear livros aqui, hein? Participem dos sorteios, tá? Esses aqui não, esses são livros realmente difíceis de achar, especialmente, né? Este aqui do Daniel Lord é bem difícil, custei muito para achar. Eu tenho ali um livro ainda mais raro, gente. Um livro que só achei na Alemanha. Mas esse livro aqui, por exemplo, olha, é bem fácil de você achar. O livro do Kant, né? O livro também do Shakespeare não é difícil de achar, é bem fácil de você achar, né? Então, vai ter muito sorteio aqui, tá? Então, olha só, na teoria da cebola, a pessoa, a identidade, não é? As subjetividades do indivíduo vão se formando a partir dessa exposição. E eu dizia quando eu era criança, gente, uma coisa que eu fiz foi comprar sementinhas e plantar hortas, né? E já plantei até de cebola, é coisa muito engraçada, né? Para você ver como é que surgem essas camadas, né? Não é assim, fica mais dentro da terra, mas dá para você ver, né? Que surge uma camada, depois surge outra, né? Gente, mas a impressão que dá, eu acho que é isso mesmo, para quem aí é da botânica, né? Pode explicar isso melhor. Parece que todas as camadas derivam da primeira. Então, por que que a primeira camada é a mais importante? Porque esta primeira camada vai determinar todas as demais camadas, né, das subjetividades da pessoa. Tá? Então, a educação infantil é muito importante porque a gente pode fazer essa metáfora aqui, né? Essa primeira camada da cebola é constituída na educação infantil. Deixa eu ver se a professora Viviane já está aqui. Não está. A produção vai entrar em contato com ela. Ela deve ter tido algum probleminha, mas já está entrando. Enquanto isso, vamos conversando aqui sobre a cebola. Gente, quem é que gosta de cebola? Olha, eu vou contar para vocês que a Érica não gosta muito de cebola, viu? Sabe o que eu faço para ela gostar de cebola? Gente, eu derreto a cebola, eu soco bastante, ela nem vê, ela come, adora. Nossa, que delícia! Ah, tem cebola, aí vomita. Brincadeira, não faço isso não, gente, não engano a Érica não, mas é uma coisa interessante, né? O sabor da cebola, o sabor que a cebola tem. Mas pensem, quando vocês olharem para uma criança, pensem, gente, que é uma cebola que está se desenvolvendo, está nas primeiras camadas ainda, precisa ter muito cuidado. A educação infantil, gente, é a arte da delicadeza. Eu não posso chegar cheio de dedos, né? E romper essas camadas da cebola que é a criança que está ali se desenvolvendo, não é mesmo? Gente, ó, quem não se inscreveu ainda na 15ª Semana Rede Pedagógica, é só acessar www.redepedagogica.com. Certificado de 120 horas. A professora Viviane Louro, que é doutora em neurociência, ela que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, já está chegando aqui, gente. Eu até quero perguntar para ela, já de cara daqui a pouco, antes de cumprimentá-la, né? Aliás, depois de cumprimentá-la. Tudo bem, Vivi? Tudo bem? Tranquilo demais. Que bom estar aqui com você na 15ª Semana Rede Pedagógica. Gente, muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu estou contando aqui, Viviane, como é que eu descobri as pessoas, né? Eu contei como que eu descobri. Eu aqui com o pessoal da Rede Pedagógica, né? Vamos descobrindo as pessoas. E você, eu estou lembrando que foi o seguinte. Nós tínhamos feito a primeira semana Rede Pedagógica, que não teve um tema muito definido. Foi uma coisa meio aberta, né? Com várias temáticas ali de educação infantil. Nós começamos ali com uma live muito interessante com o Diogo Almeida, humorista. Foi bacana demais, gente. Não sei se vocês sabem, ele foi casado com uma professora de educação infantil.
Então, isso inspirou muita coisa no Diogo Almeida. Ele é um sucesso, né? Hoje, um humorista bem bacana, parceiro aqui da Rede Pedagógica. E, Viviane, nós estávamos, então, planejando, organizando a segunda semana Rede Pedagógica e, para a gente, era fundamental tratar de inclusão. A gente foi atrás de professores, por exemplo, da Débora, né? Olha, precisamos de um professor que seja referência em inclusão. Aí o que me disseram? A Débora disse pra gente, então tem que ser a Viviane Louro. Então é só como é que uma coisa vai puxando a outra e você, né, está aqui brilhando na rede pedagógica. Mas vamos lá então, Viviane. Eu queria perguntar para você, já de cara, o seguinte. Eu comentei aqui que o Pedro Bandeira fez essa metáfora da cebola, né? Isso tem até a ver com esse livro aqui, Viviane, que eu mostrei para o pessoal também, Sistema de Vida Ética, do Hegel, né? Que é um livro assim, que serve muito para psicologia, né? Sociologia também, que mostra como que a pessoa evolui de indivíduo. Vai mostrar isso bem, muito interessante. Olha, aqui em Hegel é assim, gente. Olha, indivíduo lá no comecinho, a criança com o papai, com a mamãe. Deixa eu mudar aqui a ordem. Com a mamãe, com o papai, né? Com os demais parentes, forma um indivíduo. Isso que você disse, Viviane, na sua live aula anterior, que a criança é muito afetividade. Então, essa mesma coisa aparece nesse livro, né? A criança é muito afetividade. Então, esse começo ali é muito importante. Ele vai dizer o seguinte, é nessa fase que se constitui o indivíduo. O que é o indivíduo, gente? O Freud também fala disso. É você separar o eu do resto. Porque quando a gente surge nessa realidade, no mundo, né, Viviane? Nós não temos essa noção de que nós somos separados, né? Das coisas, Exatamente. das pessoas, não é mesmo? Exatamente. Então, eu quero que você fale já, Viviane, sobre isso para a gente, que certamente você tem muita coisa a dizer sobre isso. Bom, é isso que eu, né, comentei um pouquinho antes com a Érica, que quando a gente nasce, a gente é um todo, né, indissociado, na verdade. E essa ideia que a gente tem de amor, de afeto e tal, isso é uma coisa que vai sendo construída socialmente depois, por causa justamente da relação que a criança vai tratando com quem cuida dela primordialmente, né? Então, o cérebro, ele não vem, ele vem programado a ter um apego, né? E porque nós somos seres muito frágeis, precisamos do cuidado do outro. Não tem como sobreviver sem o cuidado do outro. Então, o cérebro, ele vem para ter esse apego, para sentir medo quando você não tem alguém por perto, justamente para você criar esse apego com alguém, né? Então, isso é da nossa espécie, esse vínculo que a gente cria com as pessoas, né? Mas é aquela velha história, mãe é quem cria, né? Então, assim, a gente tem várias e várias histórias, por exemplo, de crianças ou que se perderam, ou que foram abandonadas, ou que tinham famílias disfuncionais, e aí, sei lá, o cachorro criou a criança, entendeu? Ou a criança, sei lá, foi criada pelo macaco, pelo lobo, tem várias dessas histórias, né? E que você vê que a criança age exatamente igual àquele animal, né? Muitas foram realmente criadas desde pequenininho, assim, não falam, andam de quatro, porque assim, o cérebro ele vem para aprender com o grupo que cuida dele. Então ele vai exatamente ser uma resposta daquele estímulo que ele tem, né? Então o nosso cérebro ele é programado para aprender a falar. Isso faz parte da nossa espécie, né? É programado para aprender a andar em duas pernas, é da nossa espécie. Mas se essa criança não souber que tem que andar em duas pernas, se ela só vê, né, um bicho andando de quatro, ela vai, o cérebro dela não vai aprender a andar do nada, ele vai precisar ter a referência, né? Então é nesse sentido que eu tô falando. Se uma criança for cuidada por um cachorro, ela vai saber uivar e latir, provavelmente entender o latido de todo o clã dela ali, entendeu? Que latido que é bom, ruim, medo, enfim, né? Porque aquele é o social dela. Então, por que eu tô dando esse exemplo? É um exemplo extremo, mas é real, para mostrar justamente o poder da influência, né? A criança ela precisa do espelho, ela
precisa do outro para se constituir, né? Então, ela primeiro ela vai imitando as ações da outra pessoa, né? De quem cuida dela primordialmente, e depois ela vai entendendo aquelas ações e nomeando aquelas ações e nomeando aqueles afetos. Então, no começo, ela não sente amor pela mãe dela, né? Ela tem um apego muito grande e se a mãe sair de perto, ela vai chorar porque é quem cuida dela, né? Então, ela sente conforto, ela sente segurança, ela se sente alimentada, né? Então, é isso que ela sente. E isso é bom. Ela vai percebendo que aquela sensação é boa e com o tempo ela vai entendendo que aquilo a gente chama de amor, a gente chama de carinho, a gente chama de afeto. Aí ela vai criar uma referência de que então amor é algo bom. E assim vai se construindo, né? Então, é fundamental essa experiência primordial, né, com esse cuidador de uma forma muito afetiva. E que, querendo ou não, nós como professores, principalmente de criancinha, também somos esses cuidadores, né? Às vezes a criança fica mais na escola do que em casa, né? Ela fica mais, às vezes ela fica mais horas do dia com a professora do que com a própria mãe. Se a mãe trabalha o dia inteiro, por exemplo, chega à noite cansada, ainda tem que arrumar as coisas, ajudar, cuidar de outros filhos, então ela não fica realmente o tempo inteiro com aquela criança. E às vezes a professora fica, né? Num berçário, por exemplo, fica. Então, a gente tem que entender que nós somos professores, mas também nós somos cuidadores, né? Então, esse afeto inicial vai fazer toda a diferença no resto. Ah, muito bem, Viviane. Gente, a Viviane Louro, minicurso O Cérebro Infantil. É um minicurso que todo professor de criança deveria fazer. Sério, gente, sério mesmo. Isso aqui é uma introdução à neurociência básica da educação infantil, não é mesmo, Viviane? Com certeza. Isso aí, gente. Olha só. Então, nós estamos falando aqui, né, do Hegel, falando da afetividade, que coincide perfeitamente com o que disse ali a Viviane. Então, a primeira etapa do desenvolvimento da criança é puramente afetiva, quase que integralmente afetiva. Só que começa uma nova fase quando a criança faz a transição do meio familiar para o meio social, o meio mais amplo. Aí está a importância da escola, gente. Hoje nós vemos uma crise muito grande, especialmente depois da pandemia, nessa transição. A criança sai ali do meio familiar e vai para a escola. Tem um problema, tem um desencaixe aí. Eu gostaria que a Viviane falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Aqui em Hegel, essa fase, né, do indivíduo, a criança, saindo do meio familiar, indo para o meio social, a escola, né, os espaços públicos, as praças, depois a vida de contratos, o trabalho, a vida já adulta, né? Ele chama isso de a fase em que a pessoa, em que o indivíduo é promovido à condição de pessoa. Você começa como indivíduo, né, e você passa, então, depois para a condição de pessoa, que é um espaço organizado mais pela lógica. Uma coisa bem interessante, né? A lógica, né? A justiça, os acordos sociais. Isso que você fala na sua videoaula, Viviane, que é o cérebro social, não é mesmo? Exatamente. A criança tem que se integrar, não é mesmo? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. E por que tem essa crise, né? Essa dificuldade na passagem da fase da afetividade para a fase da racionalidade, Viviane? Sim. É porque, assim, eu não vejo nem como uma crise no sentido de uma dificuldade da emoção para a racionalidade. Porque, no fundo, a emoção ela está sempre com a gente. O que eu acredito que aconteça é, justamente, aquela criança tem aquele meio dela, né? Que é onde ela está protegida. Então, ela conhece o pai, vamos supor, né? Pensar uma família tradicional. Pai, a mãe, a criança lá e os avós, isso é o máximo que ela convive, né? Então, aquele clã dela, aquela matilha dela, né? É quem vai cuidar dela. Então, ali ela está protegida. Se ela sai desse contexto, justamente, lembra das emoções primárias. O medo vai tomar conta, porque o medo, ele é protetor. Eu preciso sentir justamente medo. A gente também tem que achar estranho. Aquela criança que, por exemplo, você fala assim, amanhã você vai para a escolinha. E aí você bota a criança numa perua, ela chega, ela vai e ela não faz diferença para ela. Isso também é estranho, entendeu? Porque, em princípio, todo mundo, e não precisa ser criança, todos nós, qualquer coisa nova pra gente,
vai causar ansiedade, vai causar medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ah, eu vou ter que falar amanhã na live. Ah, não sei as perguntas que ele vai fazer. Pronto, vai me dar um certo medinho, né? Então, isso é bom, porque é isso que vai fazer, por exemplo, eu estudar mais para eu não passar vergonha na hora que eu tenho que falar, né? Então, o medo, ele é importante, ele é protetivo. Então, é aí que acontece essa ruptura, né? Dessa criança que está em casa e de repente vai para a vida social, porque na vida social ela vai ter que lidar com o imprevisto, né? Ela vai ter que lidar com outras pessoas que vão ter reações muitas vezes diferentes do que ela está acostumada. De repente ela em casa, sei lá, qualquer coisa que ela faz, ela joga, ela grita, se joga no chão e aí a mãe dá o que ela quer. Essa é uma reação que ela sabe fazer e que a mãe vai responder daquela jeito. Então já tá ok. Aí ela vai para a escola e faz essa mesma coisa. Ou ela vai no parquinho, ou ela vai na igreja, ela vai onde for, que tem uma outra pessoa e ela faz isso. E na hora que ela faz isso, a pessoa não liga. Ou a pessoa dá uma bronca. Não é o que ela está esperando. Então esse cérebro ele vai ter um desequilíbrio. Aí fala, opa, o que eu faço agora? Entendeu? Então isso é o natural, né? Agora, por isso que é importante também, até para essa coisa de pré-escolinha, você e também ir preparando a criança, né? Se ela é muito bebezinho, muito assim, porque às vezes tem que ir para creche e tal, é bem importante, por exemplo, que essa mãe treine também essa criança, por exemplo, estar com outras pessoas dentro de casa, né? Estar com, enfim, com um amigo, com o vizinho, ela tem outros contatos, porque mesmo que a criança não saiba que não está com a mãe dela, assim, cognitivamente, porque ela está na creche tem 3 meses, ela não sabe, né, cognitivamente. Mas tem o cheiro da mãe, tem a voz da mãe, tem a sensação do lugar. Então, se a minha casa é super silenciosa, ela vai para um lugar que é super barulhento com um monte de criança, aquilo que eu falei, o sensorial dela vai sentir, o emocional dela vai sentir, né? Então, se você vai levar essa criança para a creche, já tem que ir treinando, deixa essa criança um dia na casa da avó, um dia na casa da amiga, né? Chama alguém para ir comer uma pizza na tua casa, para ela ouvir mais barulhos. A gente tem que ir treinando esse cérebro para essa passagem para a vida social. Porque senão pode ser realmente um trauma, né? Pode até virar um trauma mesmo, dependendo do nível. Se é uma família extremamente rigorosa, extremamente autoritária, que super protege demais e não deixa a criança fazer nada, e de repente vai botar uma criança numa sala com mais 20. Entendeu? Ela surta, não sabe o que fazer, né? Então a gente tem que ir treinando isso. E isso é o cérebro social, essa capacidade que a gente tem de ir se adaptando. E pelo que eu falei lá na aula, né? Tem lá as fases em que vai ter daquelas podas neurais. Então a gente vê, né, que primeiro a gente tem uma maturidade das áreas sensoriais e motoras, depois a gente vai ter uma maturidade neurológica das áreas de linguagem, de memória, de cognição e por último é a maturidade das áreas da cognição social. Por isso que o nosso cérebro se desenvolve até os 20 e poucos anos. Dos 18 aos 25 anos, o desenvolvimento é primordialmente do cérebro social, da capacidade de eu ser autônoma no mundo, me virar e eu saber resolver os problemas e eu saber viver em sociedade de forma funcional. Porque você estar na sociedade não significa que você consegue viver em sociedade. Né? A gente vê aí tantos casos, a pessoa, sei lá, o cara buzina, o outro vai lá e ele dá um tiro na pessoa. Né? Uma pessoa que está na sociedade, mas não sabe viver em sociedade. Né? A pessoa ultrapassa na fila, a pessoa acha que ela é mais importante porque ela tem, sei lá, um doutorado e o outro não tem. Então a gente vê muitas pessoas que têm esses perfis, eu estou dando só algum exemplo, mas dá para ficar até amanhã aqui dando exemplos, né? De pessoas que estão por aí, mas não são funcionais socialmente, elas não sabem viver em sociedade, né? Porque isso não foi construído, isso é uma coisa que leva no mínimo 25 anos para construir, e a gente tem que começar de pequenininho. Muito legal, gente. Viviane Louro, mini curso O Cérebro Infantil, um mini curso fundamental que todo professor, toda professora de criança deve fazer. Até compartilhe, a minha dica aqui é compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, para suas amigas, para os seus amigos, até para pais e mães. Eu acho que é bem importante esse conteúdo. Não só essa live, como também a live anterior e a videoaula da professora Viviane Louro, que está excelente
excepcional. Viviane, você está falando aí sobre o cérebro social, né? Poda neural, só em termos de vocabulário aqui, gente, né? Podas neurais, né? Olha que coisa interessante. Já vai ampliando aqui o nosso acervo de conhecimento. Isso é básico para quem lida com criança. Isso é bem interessante, Viviane, porque hoje a crise a que me reporta é a seguinte. A escola de empurrar, né? A criança vem para a escola, né? Com certas questões que são geradas por, vamos dizer, inconformidades, né? Na família, e a escola vai e devolve para a família. Toma que o filho é teu. Aí vem a família e fala, não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com a escola. Toma que o filho é seu. Então fica um ponto cego e a criança no meio ali, não é? Porque fica os pais, a família empurrando para a escola e a escola empurrando para a família. Até quero já antecipar aqui para vocês, gente, que essa temática vai aparecer na 16ª Semana Rede Pedagógica. Vai ficar com o título assim, olha, Família, Escola, Família, para dessa circularidade, para nós falarmos aqui profundamente sobre a distribuição, né, a divisão de trabalho entre família e escola. Nós temos um problema acontecendo neste meio, né? Então, a criança que não tem nada a ver com isso, Viviane, fica ali. Eu quero te perguntar sobre isso, Viviane, você que é especialista em inclusão. Gente, olha, porque parte desse problema aí tem a ver com a inclusão, né? Porque às vezes a criança que chega desajustada, né? Viviane falou de coisas estruturais, né? Tem a parte estrutural também, gente. Uma parte estrutural é a seguinte: nós vivemos numa economia de mercado. O que é uma economia de mercado? Não é? Tudo é mercadoria. As pessoas são treinadas, né, para produzir mercadorias, ou até para ser mercadorias, né, gente? Se você olha para hoje, uberização, né? Pessoal que entrega aí comida, né? Fast food, iFood, né? Então, assim, muitas empresas gigantes, né? Muitas pessoas sendo sugadas para dentro de um mercado que transforma as pessoas, né, em mercadoria. É engraçado porque, Viviane, a Organização Internacional do Trabalho, ela surgiu em 1919 com essa preocupação, já vislumbrando isso. Não, o ser humano não pode se tornar uma mercadoria. Gente, se eu vejo a escola como uma instância de formação de mão de obra, ainda que mão de obra é especializada, não, a escola é só isso, eu estou preparando as pessoas para o mercado. Isso não está correto. Não é que nós podemos também virar as costas para o mercado, não é isso. É buscar um ponto de equilíbrio. Eu queria, Viviane, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa divisão de trabalho entre família e escola, e como a escola pode fazer para acolher as crianças, inclusive as crianças chamadas atípicas. Sim. É muito complexo tudo isso, né? Porque, de fato, é isso. A gente é mercadoria e a escola também virou mercadoria, né? Também. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? Eu vejo muitas escolas, por exemplo, que são particulares e que, às vezes, assim, faz o que o pai quer porque o pai tá pagando, entendeu? Então, tem que ser desse jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É aquela velha história, né? De que eu acho que isso daí é um ditado de um grupo étnico lá da África, se eu não me engano, que para cuidar de uma criança, né, para educar uma criança, precisa de toda uma aldeia, né? Tem esse ditado. Eu não sei de quem que é, de que cultura que é. Mas é isso, né? A gente acha que a responsabilidade é da mãe, é do pai, é da escola. Na verdade, a responsabilidade é de todo mundo, né? Porque se a gente entende que, vamos pensar nessa coisa da neuro, se a gente entende que esse cérebro infantil, né? Vamos dar fazer uma analogia que todo mundo já deve ter ouvido, a coisa da esponja, né? Que esse cérebro infantil é uma esponja, né? E que qualquer coisa que pinga, essa esponja vai absorver, né? Então, assim, é óbvio que a família, em primeiro lugar, e depois os outros locais onde essa criança se socializa, né? Que às vezes nem é na escola, às vezes pode ser, por exemplo, na igreja,
Ou pode ser na casa da avó que cuida de todos os primos. Então, né, esse segundo lugar que a criança mais socializa não precisa necessariamente na escola. Mas vamos pensar na escola, que é um ambiente muito importante da vida de todas as crianças. E que a gente passa pelo menos 10 anos da vida, né, nesse ambiente, né, nessa base que é a escola. Então, a gente precisa entender que tem a responsabilidade da família, tem a responsabilidade da escola, isso tem que estar conversando, não tem como, né? Mas, além disso, tem a responsabilidade de todo mundo, né? A gente tem a responsabilidade da mídia, né? Que vai... A gente tem a responsabilidade das redes sociais, né? Dessas redes de propaganda nas redes sociais. A gente vê, por exemplo, né, que tem muita criança, muito adolescente com depressão, com ansiedade, porque justamente vive buscando um tipo de padrão de corpo, de beleza ou de fama, né? Hoje em dia, antes você perguntava para as pessoas, para as crianças, o que você quer ser? Eu quero ser aeromoça, eu quero ser médico, eu quero ser qualquer coisa de profissão. Hoje, o que você quer ser? Eu quero ser influencer, eu quero ser famoso. As pessoas não querem mais a profissão, elas querem a visibilidade, elas querem ser TikTokers, elas querem, né? E não que isso não possa ser uma profissão, mas você percebe que não porque se ela fosse assim, não, eu quero ser uma cientista que tenha um baita canal nas redes sociais, tudo bem, mas ela é uma cientista e aquilo é só uma ferramenta para o trabalho dela. Mas não, a pessoa quer aparecer, a pessoa quer ser aqui. Então, assim, por exemplo, essa influência das redes sociais, essa influência das mídias, né, dessa sociedade de consumo, isso também influencia muitas crianças, né? Então, também é responsabilidade, enfim, dessa indústria, né? A formação das crianças. Então, eu acho que a gente precisa pensar na formação dos indivíduos como uma coisa maior, né? Que não é só mãe e pai, é mãe, pai, vizinho e primo e vó e todo mundo que está próximo dessa criança e que não está. Também, como eu disse, né? A questão das redes sociais. É verdade, gente, verdade. Viviane, e você sabe muito bem disso, né? Que nós mudamos de padrão, de paradigma, né? Você falou de aldeia, né? Gostei muito desse ditado, né? Para educar uma criança, você precisa a aldeia toda participar desse processo. É uma coisa engraçada porque o Adam Smith, quando vai fazer o livro, né, A Riqueza das Nações, né? Ele fala isso, para produzir uma única mercadoria, praticamente o mundo todo concorre para esse processo. Então, olha só que interessante. Você pegar aqui uma mercadoria qualquer. Vamos colocar aqui esse copo, por exemplo, né? Aqui, ó, o mundo todo, né, tem alguma participação na construção dessa mercadoria. E antigamente o paradigma, né, da sociedade, desse cérebro social que você está mencionando, Viviane, era a aldeia, né? Era uma comunidade. Eu não sei se você chegou a viver em cidades pequenas, comunidades pequenas. Eu cheguei assim a morar em um bairro que não tinha ninguém, começaram a chegar os primeiros moradores. As crianças brincavam na rua de peteca, raramente passava um carro, nem tinha asfalto, sabe? Tinha muito lote vago. Eu brincava, vivendo em lotes vagos, no meio do mato, mexendo com insetos, sabe? Pesquisando passarinhos, né? Então, assim, era uma coisa bem interessante, né? Então, essa vida de comunidade, né? Não tinha, assim, prédios altos, né? Aeroportos, essas coisas por perto. Então, o padrão de vida antigamente era mais o padrão de aldeia, de comunidade, vamos dizer assim. Sim. E hoje o padrão de sociedade, né? Aqui em volta é prédio, tem um shopping aqui, outro shopping ali, né? Um grande supermercado aqui embaixo, uma avenida passando aqui, se eu atravessar a rua tem um metrô ali. Então, assim, isso traz impacto, né? Para o dito cérebro social. Total. E a gente, Viviane, não conhece quase ninguém, né? Antigamente eu saía na rua, sabia, né? Eu podia apontar todas as casas, né? Quais eram as crianças que moravam em cada uma daquelas casas, e os nomes delas, sabe? Dos pais, dos irmãos. Hoje não sei nem quem mora no andar de baixo. Então, assim, teve essa mudança de padrão, né? Isso tem impacto. Uma questão, Viviane, que é difícil, como você falou, complexo, né? Antigamente a criança ia para a escola, voltava para a escola, tinha a mãe em casa, né? Ou o pai trabalhava por perto. Agora não, a mãe vai trabalhar. Eu mesmo passei por isso. Minha mãe saiu para trabalhar, não é?
E as crianças ficavam ali, crianças de 12, 13 anos, ficavam em casa praticamente sem ninguém. Eu ficava com uma secretária, né? Que não é a mesma coisa. Então, hoje, gente, está difícil. E veja que interessante, essa questão de empregada doméstica, isso já praticamente não existe nos Estados Unidos, na Europa, né? Isso não vai existir, gente. É uma coisa que vai acabar isso, porque vai ficar muito caro. Não tem como manter. Aí faz como? É creche, né? Então, se sobrecarregam as escolas. E o Estado? O Estado não quer nem saber, gente. Uhum. O Estado não quer nem saber, mas o Estado também é sensível à pressão, né? Eu acho que a sociedade não está pressionando, não é, o suficiente para que o Estado se mova, né? Porque o buraco que está se abrindo aí em detrimento da infância tem tudo a ver com o Estado, com a negligência do Estado. Viviane, não, é assim, você também certamente paga muito imposto, né? A gente paga muito Sim. imposto. E o retorno, que retorno que nós temos do Estado? Não é? Os professores aí, eu tenho vergonha, sabe, de falar sobre esse assunto, mas os professores super desvalorizados. A gente pensa assim, tem que ser assim, né? Porque trabalho ali tem muitas férias, né? Muitas pessoas pensam assim, é um trabalho de mulher, né? A mulher está complementando a renda e tal, né? É bom que... É uma coisa interessante cruzar também essa exclusão educacional, Viviane, com um tema que você já tocou aqui na live anterior, né? Que é a questão de gênero também, né? Tá lá, a professora, né, quem dá aula para criança, mas é mulher também, né? Se fosse homem, um dia eu vi um ministro falando isso, sabe? Se fosse homem, já teriam resolvido esse problema, né? Então, Viviane, como que a gente pode fazer, né, para começar esse processo de mudança, para resguardar, para tutelar a infância, a criança? Porque a criança não tem como lutar, né? Ela está numa teia tão complicada, ela não se desenvolveu, ela não tem ainda conhecimento, maturidade para lutar pelos seus direitos. E alguém precisa lutar por ela. Como começar essa revolução, Viviane? Não sei, é muito difícil mesmo, né? Eu acho que essas revoluções, assim, cada vez mais eu acredito mais que o trabalho ele é meio individual, não no sentido que só eu vou fazer, mas assim, eu preciso começar por mim, entendeu? Eu acho que eu, por exemplo, sendo uma boa professora, consciente, estudando, se eu estou diante de crianças e eu sei a importância do desenvolvimento, então a responsabilidade que eu tenho diante daquilo, então isso eu já acho que vai fazer uma diferença muito grande, né? E aí depois a gente tentando, aos poucos, mudando a nossa realidade ao redor. Porque a gente fica muito nessa, porque o mundo, a sociedade, o governo, o planeta. Só que assim, é assim, a gente não vai mudar. O macro a gente não vai mudar de uma hora para outra, né? Mas talvez eu possa ajudar a mudar a realidade da minha escola. Então, se na minha escola tem, sei lá, 20 professores lá na creche, então, né, vamos fazer uma formação continuada com esses professores, vamos valorizar esses professores, vamos ter um espaço para que eles também possam falar de suas angústias né, e vamos traçar um bom paralelo com os pais, vamos criar uma comunidade, né, uma aldeia, e que seja esses professores com essas famílias, e que vamos aproximar os vínculos afetivos, e aí assim, né, eu vou construir aquele coletivo, né, daquelas crianças que, se eu já conseguir influenciar, né, elas dessa forma, elas já vão replicar isso daí lá para frente, já vai ser diferente, né? Então eu acho que é por aí, entendeu? Essa coisa, eu não acredito mais em grandes revoluções, não, assim, porque vamos mudar o mundo, essa coisa idealista, assim, não tenho mais idade para isso, eu já tive essa coisa, não serei educadora para mudar o Brasil. Entendeu? Aí hoje eu penso assim, gente, eu preciso dar uma boa aula. Se eu conseguir fazer isso, eu já tô feliz, entendeu? Porque é isso, o sistema é muito difícil, também tem muita gente encostada também, tem muita gente contra, né? Porque é aquela velha história de sempre, né? Se eu também educo demais as pessoas, eu não tenho a rédea sobre elas mais. Então, né, é uma certa vantagem ter pessoas que não são né, que não têm acesso ao estudo, que não têm inteligência emocional, que não tem, enfim, que vai ficar à mercê de um monte de um grupo menor de pessoas, né, mandando nelas. Então, assim, a gente tem que entender que é um projeto meio perverso que, na verdade, está funcionando. Esse projeto funciona, né?
Agora, mudar isso que realmente é difícil. Eu acho que é uma mudança um pouquinho e a gente, sabe? Eu vejo, por exemplo, aqui na Federal, né? Eu entrei aqui não tinha nada de neurociências aqui na parte de educação. Aí eu peguei, inseri a disciplina de neurociências no curso de música. Primeiro eu dava aula só para os meninos de música, e aí agora já faz duas turmas, 2 semestres que eu abri para outras turmas. Então, nessa última turma agora, eu tive 45 alunos, né, na aula de neuroeducação, e eram alunos de música, cinema, teatro, psicologia, pedagogia e dança, né? E eu pretendo, a cada vez que eu abrir nem que seja uma ou duas vagas para outros cursos diferentes. E aí algumas pessoas perguntaram para mim, mas para que você vai abrir para, sei lá, engenharia? Entendeu? Porque assim, por que não? Entendeu? A gente tem que entender que a formação da pessoa, ela não é só naquela área, a gente tem que formar pessoas em relação a muitas questões. E o que eu vejo que é muito interessante é que justamente os alunos entram para essa disciplina, alguns entram porque já me conhecem, mas é a minoria. A maioria entra porque assim, preciso fazer uma eletiva, preciso contar as horas para me formar. A cabeça deles é assim, entendeu? Quando eles entram no primeiro dia de aula, por que vocês estão aqui? Porque esse horário era o que dava. Ou, porque esse assunto me interessa, mas é curiosidade, né? Você vê que as pessoas vão muito no escuro. E é muito legal, porque quando termina o semestre, eu brinco com eles, eu já consegui fazer lavagem cerebral em quase todos vocês. Porque quando termina o semestre, eles estão assim, encantados, apaixonados pela neuro. Falam, nossa, mudou o jeito de eu me relacionar em casa, porque agora quando eu vou estudar é diferente. E aí eles já saem fazendo a propaganda para outras pessoas, aí as pessoas já vêm procurar. Então você percebe, eu percebo que eu acho que a mudança é essa, entendeu? É aquela mudança que, assim, se eu puder, nesse grupo de 45 pessoas que eu fico um semestre com eles, né? Eu puder fazer qualquer coisa em que amplie a visão de mundo, em que faça ter uma percepção diferente e que crie vínculos, né? Eu faço questão, eu falo tanto de cérebro social, eu faço questão de sempre promover para a turma essa coisa do vínculo, de experiências legais, a gente vai para o laboratório, ver cérebro de verdade, o último dia de aula a gente faz festa, se dá, eu falo, tem um filme legal passando no cinema que tem a ver com isso, vamos! Então, essa coisa, e é muito interessante, porque sempre eu passo uma ficha de avaliação da aula, né, para os alunos, e eles sempre comentam, assim, coisas do tipo, nossa, foi a melhor escolha que eu fiz na faculdade, apesar de nem saber que eu estava fazendo a melhor escolha, entendeu? Poxa, foi muito legal, porque além de aprender um monte de coisa, eu me diverti muito, eu deixei de ter medo de estudar, né? E aí você vê que, assim, muitos já estão, assim, querendo ir para a área de neurociências, querendo já fazer grupo de pesquisa. Então, quer dizer, é uma aula de um semestre que não vai mudar o mundo, entendeu? Mas mudou um pouco a cabeça de algumas pessoas. E aí sempre vai surgindo projetos, surgindo grupos. Agora surgiu agora por causa dessa turma, um laboratório de neurociências que eu vou coordenar com eles, entendeu? Então, assim, eu acho que se cada um, né, que dá aula pensar assim, a gente consegue fazer bastante coisa, né? É isso mesmo, muito bem, né? A amiga underline Nice fez vários comentários aí, dizendo que realmente as pessoas que tentam mudar o sistema são punidas, né? Levam pedra. Isso é verdade. O Durkheim também fala sobre isso, né? Os heróis surgem de tempos em tempos, né? E a maioria, né, gente, olha, eu coloco o Sócrates, né, por exemplo, o próprio Cristo, né? Sempre, né? Os heróis que vão surgindo são, né, perseguidos aí pelo sistema. Sim. Viviane, olha só, pessoal, quem quiser fazer pergunta, eu vi algumas perguntas subindo. Se eu toco na tela aqui, o Instagram dá um pequeno bug que eu não consigo mais tirar os comentários do rosto da Viviane. Então, eu peço, por favor, coloque a pergunta aqui, gente, nessa interrogação, aqui no canto inferior direito da sua tela. Só clicar, digita ali a sua pergunta, que fica numa caixinha, e fica mais fácil para a gente acessar. Viviane, para as professoras, os professores, as pessoas que estão acompanhando aqui, que já viram a sua videoaula ou que vão ver, você pode montar para a gente um mapa mental, né, um mapa para a gente entender qual que é a organização, né, que você aplicou neste conteúdo?
nesse que você está falando aqui da videoaula do cérebro infantil, né? Isso mesmo. Isso. Eu comecei justamente falando um pouco sobre o cérebro, né? Esse desenvolvimento, o que influencia ele em relação ao comportamento, ao aprendizado. E aí depois eu entrei um pouco em questões um pouco mais técnicas e mais informativas de como é que funciona mesmo, né? O cérebro de um bebê, a diferença do cérebro do bebê para criança, para adolescente, para adulto. Falei sobre as janelas de oportunidade, as podas neurais, a importância do estímulo, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, só que com uma cara mais aula, né? Com slide bonitinho, mostrando algumas coisas assim. Basicamente isso. E termino falando sobre o cérebro social, né? A importância de desenvolver justamente essa capacidade cognitiva de viver em sociedade, né? Da pessoa saber se... Não é só, quando eu falo viver em sociedade, não é só se comportar socialmente. Viver em sociedade é eu, por exemplo, ser independente, autônoma, suficiente para resolver os meus perrengues da vida, entendeu? Né? Então, assim, eu consegui justamente estudar, ter uma profissão, me sustentar financeiramente, eu consegui gerenciar a minha vida, os conflitos interpessoais que eu tenho, conseguir também viver, né, socialmente, eu conseguir controlar minha raiva quando alguém me irrita e não matar a pessoa. Isso também faz parte. Mas o cérebro social é muito mais do que isso. Não é só assim, como é que eu vou viver com meu amigo. Não é isso. Né? É como que eu vou gerenciar a minha vida num mundo onde tem um monte de gente. Ou seja, o mundo não gira ao meu redor. Eu preciso entender que eu preciso viver num mundo com outras pessoas. Então, eu vou ter que passar por frustração, eu vou ter que saber lidar com o sistema de trabalho, com gente difícil. E tudo isso é cérebro social, né? E é tudo isso que faz diferença nesse desenvolvimento da sociedade como um todo, né? A gente percebe que a gente está numa sociedade muito adoecida, né? Emocionalmente, assim, o índice de suicídio lá em cima, né? A violência é muito grande. Então, assim, isso tudo tá muito ligado a esses cérebros que não se desenvolveram de uma forma legal que poderia ter se desenvolvido, né? E que acaba justamente não conseguindo lidar de forma funcional socialmente. E aí acaba lidando de forma disfuncional, enfim, prejudicando a sociedade na maioria das vezes. Muito bem. Pessoal, informações sobre o certificado, mandem depois um direct aqui no nosso Instagram, que nós respondemos individualmente para vocês, tá? Estou vendo aqui muitos comentários, como da Adria Salim, por exemplo, né? Depois da pandemia, realmente teve uma mudança bem importante. Ele pergunta o seguinte, a gente fala assim do cérebro social, Viviane? Gente, olha só, fazer um parênteses aqui, a videoaula aqui, comentários nesse sentido também, que está maravilhosa, tá mesmo, viu? Logo após aqui, vocês podem ir lá conferir. Eu conferi amanhã, tá? Fica o link lá também na plataforma. Vale muito a pena. A videoaula está no canal da Rede Pedagógica no YouTube. www.youtube.com/Rede Pedagógica. Se você colocar Rede Pedagógica e YouTube no Google, você já cai no canal, tá lá esse conteúdo lindo e maravilhoso que a Viviane preparou. A gente fala de cérebro social, Viviane, mas assim, o cérebro social escola não pode ser igual ao cérebro social geral. Né? A gente pode dizer assim, tem um cérebro social que corresponde ali à comunidade escolar, né? Professores, diretores, psicólogos, coordenadores, né? E tem o cérebro social em geral. Qual que seria a diferença de uma e de outra instância? E como é que essas duas instâncias precisariam se complementar ou se influenciar reciprocamente na sua visão, Viviane? Eu acho que assim, não é bem... Eu acho que as relações interpessoais, né, hierárquicas, da escola, da sociedade, realmente são diferentes, né? Agora, quando eu falo de cérebro social, eu estou falando de habilidades neurocognitivas para poder conseguir fazer as coisas e conseguir gerenciar as emoções e conseguir viver com as pessoas, né? Então, essas habilidades, eu entendo que elas são as mesmas da escola, de em casa, na vida e fora, né? A diferença vai ser justamente esses ambientes. Então, assim,
eu ter que, sei lá, respeitar o meu chefe no trabalho é igual a criança ter que respeitar a professora dela na escola, você entendeu? Então, assim, não é exatamente o mesmo ambiente, mas é uma situação parecida em que eu preciso ter um comportamento parecido. Assim como tem que saber respeitar os pais em casa, entendeu? Então, a habilidade de conseguir respeitar, a habilidade de conseguir gerenciar o que eu estou sentindo e também de saber me impor, porque não é porque é meu chefe que eu vou deixar fazer o que quiser comigo, né? E professor também, e mãe também, né? Tem muita gente ruim no mundo. Então, assim, eu entender, né, qual é o limite dessa hierarquia, onde a pessoa está ultrapassando o limite, onde eu posso falar assim, não, aqui eu também tenho que me impor. Então, essas habilidades neurocognitivas que fazem parte desse cérebro social. Agora, é claro, em cada contexto eu vou ter isso de uma forma diferente. Né? Eu, se estiver assistindo, sei lá, quando eu estava fazendo doutorado, ainda mais que eu estava fazendo doutorado, numa área que não é a minha de base, né? A minha de base é música. Aí eu estava lá na neurociências, nossa, eu parecia, sei lá, um ratinho, entendeu? Medroso, porque eu falava assim, gente, esse ambiente era muito maravilhoso, mas eu sentia que não era o meu ambiente, entendeu? Então eu não podia chegar lá chegando, falando alto, me impondo. Até para fazer pergunta eu ficava, gente, se eu fizer alguma pergunta besta, eu tô com um monte de gente da área de médico aqui, né? Então eu ficava super insegura. E eu, no dia a dia, não sou uma pessoa insegura, mas naquele contexto, na função que eu ocupava ali, que não era uma função de liderança, de estar dando aula, que eu estou sempre, né, liderando e fazendo projeto e resolvendo, naquele momento, o meu papel social ali era um, né, e que acabava trazendo à tona emoções e pensamentos bem diferentes de quando eu estou dando aula, por exemplo. Quando eu estou dando aula, eu tenho o domínio da situação, entendeu? Então é nesse sentido que eu acho que o que a gente tem que pensar no cérebro social, entendeu? Nessas habilidades neurológicas. Olha que interessante, pessoal, que a Viana está falando, porque as ciências exatas, né, no caso a neurociência, ela parte sempre do cérebro, né? Então é Sim. interessante porque se você pensa sociologicamente, o cérebro social seria o quê, gente? Seria alguma coisa que tem a ver com a inteligência coletiva, vamos dizer assim. Né? Não é disso que Exatamente. ela está tratando, né? Olha só, você Sim. pensa no cérebro do aluno, do estudante, são as adaptações que esse cérebro tem para funcionar socialmente de uma forma adequada, não é mesmo, Viviane? Sim. É exatamente isso, né? Então, assim, é engraçado, por exemplo, né? Tem gente que acha, por exemplo, que a neurociência está muito longe da sociologia, da psicologia. Tem até gente da psicologia que odeia, né? Psicanalista, às vezes, detesta a neurociência, fala, nossa, isso não tem nada a ver, né? Vocês só pensam em neurônios. Mas não é, na verdade, está todo mundo falando a mesma coisa, né? Só são perspectivas diferentes e, às vezes, vocabulário diferente. Porque, por exemplo, se você pegar aquelas coisas que acontecem, sei lá, vamos pensar assim, por exemplo, quando tem jogo de futebol, e aí tem as torcidas lá, e aí dá aquelas brigas, e um monte de gente se mata, e você fala assim, nossa, aquela pessoa tão boazinha, de repente tava batendo na cabeça do outro, né? Aí quem é da psicologia social vai falar assim, isso aí é o efeito manada, né? Vai falar dessa coisa do coletivo. Se for lá para o Jung, nosso, inconsciente coletivo, tarará. Na neurociência, a gente vai chamar de neurônio espelho, entendeu? Mas é a mesma coisa, essa influência, a gente vai chamar de cérebro social. Né? Essas áreas neurológicas que são feitas, que são programadas, digamos assim, para espelhar o comportamento do outro para criar um pertencimento de grupo. Entendeu? Então, no fundo, a gente está falando das mesmas coisas, né? Por óticas e vocabulários diferentes. E se engana muito quem acha que a neurociência a gente está falando de coisas biológicas, porque assim, não existe desenvolvimento do cérebro sem o social. Simplesmente não existe, entendeu? Então, assim, até se eu não dou estímulo social nenhum, esse cérebro vai se desenvolver de uma forma baseada no não estímulo, entendeu? Então ele vai ter um monte de defasagens, um monte de questões. Então, assim, o cérebro ele vai ser sempre social, entendeu? O cérebro ele se desenvolve a partir das relações sociais. Então, não tem como eu falar de neurociência sem falar do humano.
Não tem como eu falar de neurociência sem falar da subjetividade, das relações, né? É que na neuro, de fato, a gente vai tentar sempre ver um pouco mais o funcionamento biológico daquilo, né? A psicologia vai ver mais a questão do fenômeno comportamental. Então, por exemplo, né, só fazendo um paralelo, na psicologia a pessoa fala assim, a pessoa tem, sei lá, uma ansiedade, uma depressão, causado por um problema com o pai, com a mãe, com a infância, toda aquela teoria. Ok, a neurociência vai falar assim, então, isso são memórias traumáticas em que gera muito cortisol no sistema, e esse cortisol afeta não sei o quê, e faz com que a pessoa tenha esse comportamento. Entendeu? Mas a gente está falando da mesma coisa, do mesmo comportamento, do mesmo fenômeno, né? Então, entender a neurociências é entender justamente quem somos nós, nesse sentido mais amplo, não é no sentido somente fisiológico, né? Mas é entender que o fisiológico não está dissociado do ambiental, do social, do emocional, do espiritual e de tudo, enfim, do resto da nossa vida. Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final dessa transmissão com Viviane Louro, né? Ela que é doutora em neurociências, ela que é professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco e que abrilhantou muito aqui essa noite acadêmica na 15ª Semana Rede Pedagógica Infância. Fica muita coisa aí para a gente tratar posteriormente, mas que bom que nós sempre ficamos aqui, Viviane, quando nós tratamos com você, com gostinho aqui de quero mais. Muito obrigado aí, parabéns pelo seu conhecimento, pela sua objetividade, pela sua experiência, pelo seu preparo, você realmente é top. Muito obrigada, eu gosto sempre muito de estar aqui e de falar sobre esse assunto e esclarecer para as pessoas um pouquinho mais, né? Porque não só tem muitas confusões, muitas dúvidas, mas também tem muita gente que até tem vontade e acha que não é capaz, que neurociências é muito difícil. De fato, é muito difícil. Eu não vou falar que é fácil, não. Mas, assim, não é um muito difícil inalcançável. É um muito difícil que qualquer pessoa pode alcançar se estudar, assim como qualquer outra coisa, né? Então, enfim, quem tiver interesse no assunto, vá a fundo, porque vale muito a pena e muda muito a nossa perspectiva das coisas. Muito bem, Viviane. Então, a gente vai se encontrar novamente aqui nas Semanas Rede Pedagógica e também fora dela. Tem livros vindo por aí. Depois a gente conversa com você sobre o seu livro, né, que vai avançar agora. E vamos ter um lançamento aí para frente, vai ser bacana demais. Muito obrigado, Viviane. Parabéns pela sua apresentação. Foi bacana demais. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite. Boa noite, Viviane. Pessoal, nós vamos encerrar essa live e eu volto em seguida para tirar dúvidas procedimentais sobre o evento, tá joia? Para se inscrever na 15ª Semana Rede Pedagógica Infância, que tem muito conteúdo imprescindível para você e que custa zero. Isso mesmo, custo zero, um valor, né, incomensurável, os conteúdos, né, todo o aprendizado que nós temos aqui, e você não paga nada. As inscrições são feitas em www.redepedagogica.com.br. Então, daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, eu volto para conversar com você sobre os conteúdos, né, que nós tratamos aqui com a Viviane e também para tirar dúvidas sobre a Semana Rede Pedagógica. Quero mandar aqui um abraço para a Neuzinha, também para a Pereira Anjo Angélica, Pereira dos Anjos Angélica, para Maria Helena Underline Munhoz, olha que já voltou, estava aqui mais cedo, já está aqui agora de novo, que beleza, de Silva.21. Abraço também para Edivânia Santana da Silva 81.